Bom dia, hoje 23 de janeiro, sexta-feira de 2026. Vamos começar o último capítulo de estudo do 1 Pedro 5. Estamos fazendo estudo na carta de 1 Pedro 5. Vamos então proceder à leitura e às notas desse estudo. Xalá, oferecimento do Ministério da Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo, localizador Luz e Glória Doméstica, para o Grupo Coisa e Força, o canal TV Notícia Cristo Rei. Vamos começar com uma oração. Senhor Deus, abençoa em teu nome a nossa pobreza intelectual, espiritual, mental, com a tua riqueza, da tua glória infunda em nós. Infunde em nós tua sabedoria, tua riqueza, tua misericórdia, para cobrir a nossa nudez, a nossa cegueira, a nossa miséria, com a esperança da vida eterna, fé e graça em nosso Senhor Jesus Cristo, com as palavras sagradas e eternas do teu Evangelho e da tua comunicação. Amém. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pedro jamais esqueceu do dia do Getsemane, em que contemplou e co-participou da visão da glória e voz do Pai com Tiago Maior e João e Cristo em agonia pela sua paixão. E nós, crendo, participamos também deste dia glorioso na terra. E eu já vi em casa o rosto de Jesus à porta de Nazaré com essa glória do Pai. 2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, que logo o Supremo Pastor se manifestar, receberás a inacessível coroa da glória. Eu já vi essa coroa de ouro moldada na cabeça de São Pedro, na cidade de Caldas Novas, em Goiás, quando em oração fui como que levado pela luz de Cristo, em espírito. Vi que São Pedro, descendente real da tribo de Judá, de Davi, barba tem fios ruivos, e se olhar aquela dor da negação que houve antes de receber o grande poder do Espírito Santo para testemunhar corajosamente. Aqui Pedro nos ensina como pastorear sem constrangimento, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores tiranos, mas que modelos de rebanho, de humildade e serviço para com os que nos são confiados. E assim nós receberemos essa coroa da vida, essa glória, seremos ricos eternamente. Toda a riqueza deste mundo, os poderosos desse mundo, eles não encontram satisfação, eles não encontram consolo. 1 Pedro 5, 2 a 4. Este é um dos versículos mais lindos de instrução pastoral. Não se apresentar de modo constrangedor, não ser ganancioso de resultados, mas de boa vontade, de amar e servir. Amor é um medicamento, não uma sugestão, e é um mandamento. Não como dominadores, o ministério pastoral não tira a liberdade das ovelhas ou girafas, pois as ovelhas não são nossas, mas nos foram criados nós não foram criados por nós mesmos, mas somos apenas pastores ordenados e preparados para cuidá-las como modelo. Precisamos trabalhar uma boa liderança. 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. É um grande serviço, um grande ensino para os jovens terem sucesso nesta curta vida e nas demais, no céu e no estado eterno, nova terra, novo céu e no milênio. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim,
no trato uns com os outros também, aos colegas, as colegas. Devemos tratar de forma urbana, de forma gentil, de forma educada. Os jovens só têm que ganhar quando obedecem e ouvem os mais experientes e sábios, pois usam melhor seus recursos e energias e tempo, e quando da idade aprenderão melhor a confiar no Senhor, o caminho da fé em Cristo. Também Pedro nos exorta a sermos de bom coração com os que convivemos, para que Jesus nos conceda sempre a boa graça do seu amor. Humilhai-vos, portanto, sob a potente mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, nos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque tem cuidado de vós. E alguns podem, nesse tempo de tanta arrogância, né, daquelas dos cientistas fanáticos que conseguem muitos resultados, mas pensam que com os seus resultados já encontraram a solução para a humanidade, querendo habitar em Marte, né? A gente visita esse texto de Apocalipse, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, assim declarou amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente, por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, está a ponto de vomitar-me da minha boca. E ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas, não preciso de mais nada. Contudo, não conheces que és miserável, digo de compaixão, pobre, cego, e que está nu. Portanto, ofereço-te esse conselho, de que de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonha, iguais a nudez, e compra melhor colírio, para que eu, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo, se pois diligente, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, eu compreendo que o Espírito revela às igrejas. Portanto, Jesus diz aqui que nós somos pobres, miseráveis e nus. Muitas vezes diz assim, não, a gente pensa que isso é só para a igreja da Laodiceia. Não, isso é para a condição humana, irmãos. Nós somos raça escravizada, perseguida e, por fim, executada. Nós só temos a fé e a graça de Cristo a nosso favor, a esperança do Evangelho. Porque todos nós perecemos, todos nós enfraquecemos, envelhecemos, perdemos esta habitação mortal, filha de Adão, para ganharmos essa esperança pela fé e graça em nosso Senhor Jesus Cristo, temos uma habitação em corpo incorruptível. E muitas vezes a própria igreja, que deveria ser o sinal dessa humilhação, como Pedro está nos dizendo, humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, para ele, no seu tempo, nos exaltar, a igreja se exorbita e se arroga diante de Deus, como arroga e distorce a imagem de Maria. Maria é apenas uma irmã, é apenas também uma que se humilhou diante de Deus, por isso foi exaltada com a vida eterna. Isso, a exaltação do cristão não é para ser arrogante, não é para ser prepotente, mas para receber a vida eterna das mãos de Deus pela fé e graça em Cristo Jesus. Não é para ser coberto de ouro. Amém? Então nós temos que entender esse verso, visitando esse texto de Apocalipse da palavra eterna. Por que Paulo nos manda humilharmos diante da potente mão de Deus? Porque a nossa existência é uma Eva que se vai, que se expõe. Nós não temos a fonte de todas as graças, de toda a vida. Nem aquela mulher, sabe, aquela mulher do Apocalipse, do capítulo 12, em que muitos teólogos profetizam dizendo que é a igreja soberana, a rainha do céu, que é Maria, etc. Mentira, não tem nada disso. Aquilo é a igreja, sim, mas a igreja humilde, a igreja perseguida pelo dragão. Ela não é a fonte de todas as graças, né? Os sacramentos não são a fonte de todas as graças. É o meio da graça de Deus que vem de Cristo. Os sacramentos vindo do homem ou da igreja não é mais do que um meio que vem de Cristo. Não é a igreja que decide se aquele sacramento vem de Deus ou não, é o próprio Deus. Então não temos que nos exaltar, mas reconhecer como
Jesus fala a Laodiceia que somos pobres, nus, cegos, ignorantes, que tudo que temos vem da mão de Deus em Cristo Jesus. 6,7, Deus nos dá dores e crescimento que serão usados em tempo oportuno, enquanto isso devemos ficar quietos, crescendo e servindo de boa vontade, pois Deus está nos edificando como árvores capazes de produzir bons e soberanos frutos para o seu reino eterno. A humildade é o lugar seguro de nossas atitudes, por palavras, missões, passos e manuseios de nossa mente e imaginações. Vigiemos, pois. Sede sóbrios, vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistires firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E que sofrimentos passaram aqueles irmãos no Japão no século XVII. São Francisco Xavier levou a fé católica e eles foram torturados de cabeça para baixo em excrementos, né? E foram de todo tipo torturados e crucificados, mas mesmo assim resistiram. E hoje ainda tem a fé católica romana lá no Japão. E deve ter outras igrejas também, os japoneses começam a se converter. Quando eles pensaram que tinham destruído a influência cristã, ela se multiplicou. E assim acontece em todo lugar por causa do poder eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Os diabos são covardes e procuram atrair mulheres grávidas e crianças para preparar ciladas e emboscadas para os pequenos, e são novos. Por isso devemos ser exemplos de cuidado e atenção aos pequenos e frágeis da comunidade, idosos, grávidas, menores, bebês, porque o diabo é covarde, muito sagaz, muito sagaz. Se ele não fosse tão inteligente para fazer o mal, ele não pareceria ser bom. Ele sempre procura ser bom para pegar numa cilada os cristãos. Tomem muito cuidado, irmãos. Aqueles que estão longe de Deus se dizem bons. São propriamente o diabo se aproximando de nós. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chama a sua eterna glória, depois de tudo ter sofrido por um pouco, ele mesmo nos dará e a aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. Então, até a nossa caminhada, a nossa força, cada dia, a cada força. Então Deus ele nos dá a força a cada dia, Ele nos dá o escape a cada dia, Ele não acumula essa força, esse escape sobre nós, mas Ele nos dá o necessário para cada dia. Então não queiramos ser como Laodiceia, ricas, e como aquele homem que tinha muita colheita e quebrou os celeiros porque não cabia no que ele tinha. Por meio de Silvano, que para vós outro é fiel, irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando que esta é a genuína graça de Deus. Então, o genuíno evangelho, a genuína graça de Deus, hoje, está muito difícil de ser entendida. Por quê? Porque o diabo é muito esperto, ele vai corrompendo a igreja, corrompendo a tradição cristã. O carnaval de hoje foi totalmente corrompido pelo diabo. A não ser talvez o carnavalzinho das crianças ali na paróquia, que é controlado pelo padre, mas o carnaval da rua já está o diabo vencendo Jesus, como foi no Rio de Janeiro, aquela tragédia. Então existe muita teologia cristã que, baseada em uma falsa autoridade da igreja, tradição ou hierarquia, não são examinadas com a palavra como deveria ser. Nenhuma tradição, magistério, hierarquia pode ter maior autoridade que o exemplo dos berberianos que examinavam as escrituras. Nem os concílios podem. O exemplo berberiano existia antes dos concílios, antes dos papas. E esse deve ser o nosso conselho, princípio. Examinar as escrituras com o Espírito Santo, no nosso quarto em oração com Deus Pai. Isso é um recurso com a graça e fé que ninguém poderá nos tirar, ninguém nos tirará. E o Espírito Santo sempre nos consolará. 1 Pedro 5, 10, 12. Se Deus é fonte e sede de todas as graças, não é Maria, ou alguém, irmão, ou a mesma igreja. Nós, os santos arrebatados ou mortos. Aliás, Maria seria maior que João Batista, Enoque, Elias, que foram arrebatados, conforme está na Escritura.
E o arrebatamento de Maria não está na Escritura. É maravilhoso saber que Deus poderoso nos quer aperfeiçoar, afirmar, fortificar, fortalecer. Somos assim cuidadosos para nosso Senhor como filhos muito amados, o qual Jesus Nazareno é exemplo fiel e de fidelidade. Jesus merece acima de qualquer homem a liderança e o domínio em todas as gerações. Disso sabemos e o apóstolo confirma que esta é genuína, imperecível e verdadeira graça de Deus em todas as gerações, até a volta do Senhor Jesus, para maiores esclarecimentos. Aquela que se encontra em Babilônia também eleita vos saúda, como igualmente meu filho Marcos, saudai-vos uns aos outros com ósculos santos de amor. Paz a todos que vos acheis em Cristo. A igreja está no mundo, entre leões e hienos e cães, na grande Babilônia da selva, Nova York, onda das nações, que Deus irá vingar em Cristo pela perseguição, a palavra que protege contra ele. O ósculo de amor é só para os que têm um coração puro e paz, os que se acham em Cristo. Só para os que se acham em Cristo se confortam permanentemente em Cristo e veem sua face e têm sua luz como morada. Amém. Fim, então, do estudo da primeira carta de Pedro. Se você não aceitou ainda esse Jesus que nos protege, que nos exalta para a vida eterna, coroa da glória, aceite, confesse seu pecado. Procure a comunidade, o batismo e o crescimento na palavra, no conhecimento e na graça e na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E você que nos assiste, agradeço a sua audiência e aguarde as próximas publicações do estudo da segunda carta de Pedro, capítulo 1, seguintes, que em breve estreará no canal TV Notícia Cristo Rei e no grupo WhatsApp Cruz, Fé e Força. E você que nos assiste, agradeço a sua audiência, compartilhe, dê um like, comente, se inscreva no canal e até uma próxima oportunidade. Esse que falou Alf, deixa-vos a minha bênção de Deus com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, luz e glória e misericórdia do seu rosto, agora e sempre. Amém.